A gente vai resolver um exemplo de cálculo de volume ou de montar a integral que representa o volume de uma região Q, que é limitada inferiormente pelo plano z igual a zero, superiormente pelo paraboloide z igual a 2 menos x² menos y² e lateralmente pelo cilindro x² mais y² igual a 1. Então, a região que eu estou querendo escrever o volume é a região do R3, x, y, z, que inferiormente é limitada pelo plano z igual a zero, lateralmente pelo cilindro de raio 1, que é a equação x² mais y² igual a 1, e superiormente por esse paraboloide. Então, aqui, esse paraboloide intercepta o eixo z no 2, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Tá. Aqui em cima, a tampinha é o paraboloide, lateralmente pelo cilindro, e o plano z igual a zero é a região que limita inferiormente essa parte que eu chamei de Q. Bem, para escrever a região Q, a integral dupla que representa o volume dessa região, eu tenho mais de uma possibilidade. Por exemplo, se eu quiser usar coordenadas cartesianas. Então, primeiro, em coordenadas cartesianas, eu tenho que descrever essa região. A região que eu enxergo como... Se eu olhar esse sólido de cima, a região que eu enxergo como sombra no plano z igual a zero é essa região aqui embaixo, que é o círculo de raio 1. Então, se eu desenhar ela aqui embaixo separado, a região no plano xy é um círculo de raio 1. Então, em coordenadas cartesianas, eu tenho que dizer de quanto a quanto varia o x, de quanto a quanto varia o y, para depois poder escrever a integral dupla que representa o volume dessa região. Então, se eu fizer uma leitura vertical dessa região aqui, x varia do valor menos 1 até o valor 1, menos 1 até 1. Y varia do semicírculo inferior até o semicírculo superior. Então, a base das flechinhas está sobre a curva y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos. E a parte a pontinha das flechas está sobre a curva y igual a mais 1 menos x ao quadrado. Então, a variação de y é de menos 1 menos x ao quadrado até mais 1 menos x ao quadrado. Por isso, a integral dupla, que representa o volume da Q, é a integral onde x varia de menos 1 até 1, dx, y varia de menos 1 menos x ao quadrado até mais 1 menos x ao quadrado dy, superiormente é limitado pelo paraboloide, que tem a equação 2 menos x² menos y², e inferiormente pelo plano a zero. Então, a função a ser integrada é a função 2 menos x² menos y². Essa aqui é a integral que representa o volume da região Q em coordenadas cartesianas. A mesma região, eu posso tentar calcular o volume escrevendo a integral em coordenadas polares. Em coordenadas polares, a região de integração que eu vou descrever é de quanto a quanto varia o raio e de quanto a quanto varia o θ, que é o ângulo, né? Essa mesma região aqui que a gente pintou, enxergou como base da região que eu quero calcular, escrever o volume, né? Ela, em coordenadas polares, a variação da região é descrita da seguinte forma. Está aqui o círculo de raio 1. O raio é a distância ao polo
A menor distância é zero, a maior distância é constante igual a 1. Então, raio varia de 0 até 1. Já o ângulo, para eu pintar toda essa região, eu começo no 0 e volta completa, de 0 a 2π. Então, a integral dupla, que representa o volume dessa região, R varia de 0 a 1, dr. O ângulo varia de 0 a 2π dθ. O elemento de integração em coordenadas polares contém um R a mais aqui. A região que limita superiormente o sólido é o paraboloide, 2 menos x² menos y², que em coordenadas polares eu posso escrever 2 menos r². Lembra que a gente tem que sempre substituir x por r cosseno θ e y por r seno θ. Quando eu fizer essa substituição, vai sobrar r² cosseno θ menos r² seno θ. Quando eu colocar o r menos r² em evidência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E o plano z igual a zero continua zero, né? Então, a região, a integral dupla em coordenadas polares que representa o volume dessa região, é a integral de 0 a 1, de 0 a 2π, 2 menos r², r dθ dr. Então, o volume da região Q é este, aqui. Bom, aí eu poderia agora então decidir calcular o volume dessa região. Tanto faz qual integral dupla eu vou usar, a em coordenadas cartesianas ou em coordenadas polares. O resultado do volume é o mesmo, não importa qual o sistema de coordenadas que eu escolha para calcular. O que acontece é que em coordenadas polares a integral a ser calculada é muito mais simples do que a integral em coordenadas cartesianas. Então, no momento que você precisa decidir qual das duas integrais vai usar para efetivamente calcular o resultado do volume, neste exemplo, o aconselhado é escolher as coordenadas polares.